Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar alguma coisa sobre prevenção e manuseio da dor aguda, principalmente no contexto perioperatório. O período perioperatório é envolto por um cortejo de situações onde há aumento da liberação, da produção e liberação de substâncias pró-inflamatórias, como algumas citocinas, entre elas a interleucina 1 e 6, há aumento da atividade hipotálamo hipofisária adrenal, aumento do tônus simpático, aumento do catabolismo causado por todas essas alterações neuroendócrinas e autonômicas e assim maior chance de desfecho negativo. O aparelho cardiovascular é posto à prova com aumento do trabalho cardíaco às custas de aumento da frequência cardíaca e do tônus vascular. Ocorre diminuição da atividade gastrointestinal com facilitação do ilho no pós-operatório e alterações hematológicas que põem esse paciente numa fase de maior chance de desenvolvimento de fenômenos tromboembólicos. Tudo isso associado às alterações fisiológicas, como aumento da ansiedade, o medo, fazem com que a situação de dor aguda no perioperatório seja uma situação especial devido à intercorrência de tantas substâncias que podem também atuar no cenário da fisiopatologia da dor. Uma das estratégias mais importantes em relação ao tratamento da dor aguda é a prevenção da cronificação dela, reduzir a sensibilização de vias nociceptivas através da utilização de técnicas regionais, bloquear a dor sustentada, uma vez que a dor sustentada e ou de grande intensidade facilitam a remoção do magnésio dos receptores NMDA, facilitando a ligação do agonista glutamato ao receptor NMDA, facilitando então a cronificação da dor. Existem vários recursos que são mantidos em estratégia combinada na técnica multimodal, utilizando analgésicos, anti-inflamatórios não hormonais, opioides, bloqueadores dos receptores NMDA e a utilização de alfa-2 agonistas, substâncias como a clonidina ou a dexmedetomidina. Também a utilização de lidocaína tem se mostrado bastante interessante nesse auxílio. Importante sempre atentar para os pressupostos de intensidade da dor para que se utilize técnicas proporcionais em relação à profundidade, extensão e duração da analgesia. A prevenção da dor crônica através do tratamento da dor aguda é muito mais eficaz do que a prevenção o tratamento da dor crônica quando já instalada. Lembrar que a dor nociceptiva é aquela que é causada por uma lesão tecidual, enquanto a dor neuropática é aquela causada por lesões instaladas e mantidas após mesmo a resolução da lesão tecidual que a causou. Embora muitas vezes essa dor neuropática seja resultado de lesões de estruturas nervosas que foram cortadas ou estiradas ou sofreram compressão ou mesmo aprisionamento, fazendo com que haja cronificação da dor que já não tem mais relação com a lesão tecidual original. Esse diapositivo traz aqui à esquerda os pontos de atuação das diversas drogas utilizadas em analgesia. Podemos ver aqui na região periférica, onde há a lesão celular, a lesão tecidual, com a indução da formação do potencial de ação nos terminais nervosos livres dos nossos receptores, a utilização de anti-inflamatórios não hormonais, de analgésicos, de anestésicos locais, inibindo ou reduzindo ou até impedindo a formação do potencial de ação ou a sua condução no trajeto inicial do terminal nervoso livre. A nível de nervo periférico, a utilização de anestésico local para redução da condução axonal desse estímulo doloroso através do bloqueio dos canais de sódio. A nível de corno posterior da medula, a ação de agentes anestésicos locais, agentes opioides, agonistas alfa-2 adrenérgicos, a possibilidade de utilização
de antidepressivo tricíclico e de drogas inibidoras da recaptação de serotonina e ou noradrenalina, induzindo a uma maior intensidade de modulação da dor, do estímulo de dor a nível de corno posterior da medula e a ação a nível de córtex de agentes que diminuem a percepção dessa dor, como alguns dos já mencionados, os opioides, os agonistas alfa-2 adrenérgicos, antidepressivos tricíclicos e os inibidores da recaptação de serotonina e ou noradrenalina. Aqui à direita é possível observar a importância que tem a utilização adequada de um planejamento anestésico, a utilização de analgesia já preventiva antes do início da incisão cirúrgica, do estímulo doloroso, levando a uma redução da hiperalgesia, da hipersensibilidade no pós-operatório e em comparação com a utilização de analgesia apenas durante a cirurgia, que não impede a hipersensibilidade no pós-operatório, a utilização de técnicas de analgesia mantida durante o pós-operatório em associação a esse esquema analgésico preventivo, mantendo uma analgesia muito mais adequada no pós-operatório, sem o desenvolvimento de hipersensibilidade, em comparação com técnicas que prevêem apenas a analgesia intraoperatória. A técnica analgésica que privilegia condutas pré, intra e pós-operatório vão levar a uma qualidade de analgesia muito melhor no pós-operatório. As técnicas multimodais de analgesia de grande importância, principalmente nas cirurgias que carregam maior frequência de dor de grande intensidade, com grande chance de desenvolvimento de cronificação da dor, como são as toracotomias, as laparotomias, principalmente as laparotomias grandes, as colecistectomias, nefrectomias, mastectomias. São cirurgias que envolvem normalmente grande intensidade de dor, e as técnicas multimodais envolvendo preferencialmente a associação de técnicas regionais com uma gama de substâncias que têm ação em pontos diferentes no trajeto da dor, como os analgésicos, agentes inflamatórios não hormonais, os agonistas alfa-2 adrenérgicos e opioides. Essas associações em geral trazem uma melhor analgesia no intra e no pós-operatório. Classicamente, os opioides são utilizados como base da analgesia intraoperatória, além de ter a sua utilidade no controle de dor pós-operatória. Ele age em 3 receptores principais, os receptores kappa, delta e mi, sendo o receptor mi o mais importante na produção da analgesia induzida pelo opioide, e esses receptores são distribuídos na periferia, no corno posterior da medula e a nível supraespinhal. O mecanismo de ação é pelo aumento da condutância ao potássio, fazendo com que, com a saída do potássio do intra para o extracelular, a célula fique hiperpolarizada, mais negativa no seu interior, dificultando a sua despolarização. Isso dificulta a condução do impulso nervoso. Outra ação importante é a redução da condução dos íons cálcio. Sabemos que, com a chegada do potencial de ação no terminal axonal, ocorre a abertura de canais de cálcio voltagem independente que permitem a entrada de cálcio no intracelular, e esse cálcio desencadeia uma reação enzimática que faz a aproximação, induz a aproximação de vesículas pré-sinápticas contendo neurotransmissores. Essas vesículas pré-sinápticas se acoplam ao terminal nervoso na membrana pré-juncional, terminando por extruir o seu conteúdo na fenda sináptica, e o neurotransmissor ali vai atuar na membrana pós-sináptica, induzindo a formação de novo potencial de ação. Com a redução da condutância ao cálcio por esses canais cálcio voltagem independente, ocorre uma redução também da liberação de neurotransmissores e dificulta, então, a transmissão do impulso nervoso de um neurônio a outro. Outra ação importante do opioide
é através do aumento do tônus GABAérgico, que aumenta a capacidade inibitória a nível principalmente de corno posterior da medula. Vários efeitos colaterais são notados com a utilização do opioide, entre eles a depressão respiratória, retenção urinária, prurido, aumento da incidência de náuseas e vômitos, aumento do tempo de recuperação da função gastrointestinal, com produção de íleo no pós-operatório, e muitas vezes o surgimento de hiperalgesia no pós-operatório, principalmente quando da utilização de remifentanil e morfina no intraoperatório. Esses efeitos colaterais são mais intensos em pacientes de maior idade, em pacientes obesos e em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. Muitos pacientes que têm história de apneia obstrutiva do sono, pacientes grandes obesos, devem ser manuseados com cuidado em relação à administração do opioide e deve ser planejada a utilização do CPAP no pós-operatório para que haja uma preservação da sua função respiratória. A utilização de técnicas poupadoras de opioides, como as técnicas multimodais, as técnicas utilizando analgesia regional quando possível, tendem a diminuir a incidência dessas complicações. Lembrar que o naloxone é o antagonista natural dos receptores Mi e, assim, tendem a reduzir o surgimento ou a intensidade desses efeitos colaterais, porém, diminui também a capacidade analgésica do opioide. Para a redução da chance de hiperalgesia no pós-operatório e cronificação da dor, a utilização de drogas bloqueadoras dos receptores NMDA, como sulfato de magnésio, ketamina e até a metadona, que é um opioide ímpar em relação à sua ação, tanto sobre os receptores Mi, quanto sobre o antagonismo que exerce nos receptores NMDA, além de inibir a recaptação de serotonina, são drogas que tendem a, então, diminuir a incidência de dor no pós-operatório, a hiperalgesia e a cronificação da dor. De novo aqui representamos as ações do opioide a nível periférico, a nível de corno posterior da medula e a nível supraespinhal, principalmente cortical, mas também a nível de trato córtico-espinhal, que é a via moduladora descendente, que exerce uma ação inibitória no corno posterior da medula, e assim o opioide, como é demonstrado aqui, ele inibe a inibição do sistema GABAérgico. Isso significa que o trato córtico-espinhal, que diminui a capacidade de transmissão do sinal doloroso a nível do corno posterior da medula, ele tem essa inibição inibida pelo sistema GABAérgico em certa forma. E quando você utiliza o opioide, ele, entre as ações que ele exerce, ele inibe esse sistema GABAérgico, que permite então que haja a ação moduladora mais intensa, inibindo a transmissão da dor no corno posterior da medula, além das ações já mencionadas a nível de membrana pré-sináptica, que aumenta ou reduz a condutância ao cálcio, diminuindo a liberação de neurotransmissor na fenda sináptica, além de agir na membrana pós-sináptica, aumentando a condutância ao potássio, que faz com que haja uma hiperpolarização dessa célula por aumento do potencial negativo intracelular. Portanto, ocorre tanto diminuição do estímulo dessa membrana pós-sináptica, porque diminui a produção e liberação de neurotransmissores, como também ocorre hiperpolarização. Ela é pouco estimulada e o que ela é estimulada numa situação em que ela é difícil de despolarizar. Isso faz uma redução importante da capacidade de transferência do sinal do potencial de ação de uma célula para outra. Esse diapositivo traz um exemplo esquemático do mecanismo de ação dos opioides no receptor Mi. Após a ativação do receptor pelo agonista, seja endógeno ou exógeno,
ocorre a abertura dos canais de potássio com saída de potássio e hiperpolarização da célula, como foi mencionado anteriormente, e também ocorre o fechamento dos canais de potássio voltagem independente com redução da condutância ao cálcio e redução da capacidade mobilizadora de neurotransmissores. Esses mecanismos são de extrema importância na produção da analgesia e muitas vezes a utilização de opioides de maneira prolongada, como na infusão de remifentanil com doses aumentadas por tempo prolongado, e a utilização de morfina, que tem a sua ação também prolongada, leva à indução de tolerância. E essa tolerância, embora tenha mecanismos ainda controversos de explicação, mas alguns tentam explicar essa tolerância através do acontecimento da chamada downregulation, ou seja, através do estímulo de receptores de maneira sustentada, ocorre diminuição da produção desses receptores, como acontece com outros receptores em outras atividades fisiológicas, onde a estimulação com o agonista de maneira prolongada induz a redução da produção desses receptores e, inversamente, a utilização de bloqueadores desses receptores de maneira prolongada vai induzir a sua upregulation, o aumento da produção desses receptores. Aqui, portanto, como há uma utilização de agonistas no receptor MI, há a possibilidade da redução da produção desses receptores. Outro mecanismo aventado é a dessensibilização através da endocitose. A estimulação sustentada induziria a endocitose, a internalização desses receptores com diminuição da sua quantidade na membrana celular, e assim havendo uma necessidade de utilização de doses maiores de agonista. Ocorre também, para alguns autores, o aumento da atividade da adenilciclase, que induziria então a maior necessidade de utilização de opioides nesses pacientes. Entre os opioides utilizados em clínica para tratamento da dor, temos a morfina, que é o protótipo dos opioides, contra a qual todos são comparados para avaliação de potência. A hidromorfona, que tem uma potência analgésica de 4 a 6 vezes maior que a morfina, porém com menos efeitos colaterais. A codeína, que é uma prodroga, ela mesmo não apresenta analgesia, mas após a metabolização pelo sistema P450 hepático, através da enzima CYP2D6, ela produz morfina e, assim, a analgesia de forma indireta com a utilização da codeína. Devido à necessidade dessa metabolização e à presença de polimorfismo enzimático em alguns pacientes, essa metabolização pode ser maior ou menor que a média da população, induzindo a produção de maior ou menor quantidade de morfina a partir da metabolização da codeína. Devido a esse aspecto farmacogenético, há necessidade de avaliação da resposta terapêutica à codeína para que haja uma individualização da sua terapêutica, da sua dose, e assim evitar-se efeitos colaterais e observar se há a analgesia produzida e a intensidade dessa analgesia. A oxicodona é um outro exemplo de opioide, que atua de maneira direta e através também da ação de subprodutos de metabolização. Ela tem uma ação analgésica maior que a morfina e é metabolizada pelo sistema P450 através de duas enzimas. Ela pode ser metabolizada pela CYP3A4 e em 11% da quantidade administrada ela é metabolizada pela CYP2D6, produzindo oximorfona, que tem uma ação analgésica ainda maior que a oxicodona. A oxicodona tem uma biodisponibilidade de 60% e um número necessário para tratamento em pacientes com neuropatia de 2,5. Assim como a codeína deve ter a sua dose individualizada devido à possibilidade de variação farmacogenética.
A metadona é uma substância opioide, agonista opioide de grande interesse. Ela tem uma ação é, sobre os receptores MI, mas também age sobre os receptores NMDA, bloqueando esses receptores e facilitando o controle sobre a evolução, a hiperalgesia ou a cronificação de dor, além de reduzir a recaptação de serotonina. A biodisponibilidade da metadona é entre 60% e 95% e apresenta uma potência bastante elevada, semelhante àquela da morfina. A sua duração de ação, de efeito, é bastante variável, devido à meia-vida bastante variável entre os indivíduos, que pode variar desde 8 a 80 horas, facilitando as situações de acúmulo. Os efeitos colaterais induzidos pela metadona são a bradicardia e o alargamento do intervalo QT, que pode facilitar a instalação de arritmia do tipo torsade Poan. A metabolização da metadona produz substâncias inativas e é feita predominantemente pelas enzimas do citocromo P450, principalmente a 3A4, mas também a 1A2 e 2D6. Ela tem também utilidade em pacientes que vêm em tratamento de adição por opioides, uma vez que, apesar de ter a ação agonista sobre receptores opioides, ela não apresenta dependência. A buprenorfina é uma substância que tem grande utilidade em tratamento de dor, tanto nociceptiva quanto neuropática. Produz, após a metabolização pela enzima CYP3A4, a norbuprenorfina e após isso, a conjugação com glucuronídeo, produzindo a buprenorfina 3-glucuronídeo. Hoje existe no Brasil adesivo de buprenorfina que é bem utilizado para tratamento de dor crônica, principalmente a dor oncológica. O tramadol tem uma ação agonista sobre o receptor MI, porém a substância mãe tem uma ação fraca. Ela tem uma ação inibidora sobre os receptores NMDA e diminui a recaptação tanto de serotonina quanto de noradrenalina. Após a sua metabolização, ela produz subprodutos que têm a potência até 200 vezes superior à substância mãe. E a sua metabolização se dá predominantemente pelas enzimas CYP3A4 e 2D6. A utilização do tramadol deve ser feita de forma cuidadosa em pacientes que vêm utilização de outras substâncias que diminuem a captação da serotonina e ou pacientes que vêm em utilização de inibidor da monoaminoxidase que podem induzir ao surgimento de síndrome serotoninérgica. A meperidina é outra substância opioide, agonista opioide, que é um excelente analgésico. A facilidade de surgimento de dependência fez com que essa substância fosse afastada do mercado em vários centros. Também a metabolização, a normeperidina, que é um subproduto que tem uma neurotoxicidade elevada, podendo induzir até convulsões, e tem uma meia-vida de 12 a 16 horas, é uma preocupação ao uso da meperidina de maneira prolongada. Ela também deve ser evitada em pacientes que vêm em uso de inibidor da monoaminoxidase pela facilidade que podem provocar no surgimento da síndrome serotoninérgica. Os opioides mais utilizados no intraoperatório são o fentanil, o alfentanil, o sulfentanil e o remifentanil. São derivados sintéticos com a grande lipossolubilidade que garante a eles uma curta latência. A metabolização do fentanil gera produtos inativos e a sua potência é de cerca de 100 vezes maior que a potência da morfina. O alfentanil, que é outro derivado sintético, tem uma potência igual a cerca de 10 vezes a potência da morfina, tem uma lipossolubilidade também elevada, não tanto quanto a lipossolubilidade do fentanil, mas devido ao seu pKa favorável, gera uma proporção de substância não ionizada muito elevada, que faz com que a sua latência seja bastante curta. A sua metabolização garante um tempo de duração também bem menor que aquela da morfina.
O sufentanil, um derivado opioide muito mais potente, cerca de 1000 vezes mais potente que o fentanil, faz com que seja utilizada doses bastante reduzidas. O volume de distribuição bastante pequeno do sufentanil gera uma meia-vida também bastante curta. O remifentanil uma substância opioide bastante atípica em relação aos seus congêneres, uma vez que tem uma metabolização bastante acelerada. Essa metabolização ocorre por conta da atividade de esterases plasmáticas e teciduais, esterases não específicas existentes tanto na musculatura lisa quanto no intestino, que faz com que a sua ação em infusão contínua possibilite a geração de uma meia-vida contexto sensitiva, onde não há alteração da meia-vida durante o tempo prolongado de utilização em infusão contínua. Além dos agonistas opioides, a farmacopeia conta com o auxílio de um número grande de adjuntos analgésicos, entre eles os agentes anti-inflamatórios não hormonais. Essas substâncias bloqueiam a ciclooxigenase, reduzindo a produção de prostaglandina. As prostaglandinas produzidas pela pela ação da ciclooxigenase 2 aumentam a sensibilização dos nociceptores e aumenta a facilidade de transmissão do impulso do primeiro para o segundo neurônio. Dessa forma, tem uma ação poupadora de opioides. São importantes auxiliares na redução da hiperalgesia no pós-operatório e na cronificação de dor. A ação inespecífica do anti-inflamatório não hormonal sobre a ciclooxigenase 1, que é uma ciclooxigenase que produz prostaglandinas protetoras para a mucosa gástrica e para a circulação renal, pode causar, em pacientes submetidos à descompensação hemodinâmica, disfunção renal que pode ser progressiva e importante, e também pode causar irritação e até hemorragia no trato gastrointestinal. Com o objetivo de reduzir esse tipo de efeito colateral, tentou-se a produção de inibidores da ciclooxigenase específica, a ciclooxigenase 2, que é a chamada ciclooxigenase induzida, que tem a sua ação aumentada em situação de lesão tecidual. E assim foi produzido uma série de substâncias como a colecoxib, a valdecoxib, a rofecoxib, e essas substâncias têm a desvantagem de ter a reação alérgica cruzada com os sulfonamidas, além de algumas delas induzirem a descompensação no balanço entre oferta e consumo de oxigênio miocárdico. A rofecoxib, por exemplo, teve a sua produção interrompida depois da demonstração de aumento do risco coronariano, com algumas complicações importantes no seu uso clínico. Entre os analgésicos utilizados na nossa clínica, temos o acetaminofén e a dipirona, que tem uma ação exclusivamente analgésica, não tem ação anti-inflamatória e atuam sobre a ciclooxigenase central. Elas também têm ação possível sobre a inibição descendente do trato córtico-espinhal, aumentando a modulação da dor a nível de corno posterior da medula. Aventa-se também a possibilidade da ação do acetaminofén nos receptores transitórios TRPV1, além da ação sobre os receptores canabinoides e bloqueio nos receptores NMDA. Existem os antagonistas específicos sobre os receptores NMDA, como, por exemplo, o sulfato de magnésio e a ketamina, além da metadona, como já comentado anteriormente, que tem a capacidade de reduzir a possibilidade de cronificação da dor e de hiperalgesia no pós-operatório. Outras substâncias importantes no nosso armamentário são os agonistas alfa-2 adrenérgicos, como a clonidina e a dexmedetomidina. Ambas têm uma ação importante, inibidora sobre a liberação de catecolaminas pela ação agonista sobre receptores alfa-2 adrenérgicos na membrana pré-sináptica.
A clonidina tem uma especificidade de atuação sobre o alfa-2 em relação ao alfa-1 de cerca de 1:200, enquanto a dexmedetomidina tem essa especificidade 8 vezes maior. Além dessa ação analgésica dessas substâncias, a dexmedetomidina tem uma ação importante protetora cardiovascular sobre o tecido nervoso e tecido renal. A meia-vida da clonidina é bastante maior que a da dexmedetomidina, cerca de 10 horas, enquanto a dexmedetomidina tem uma meia-vida de 2 horas. Elas têm ação predominante a nível de locus cerúleus, substância gelatinosa e ação periférica também. São substâncias que têm importante ação poupadora de opioides. Um grupo de substâncias chamadas gabapentinoides foi adicionado ao nosso armamentário recentemente e essas substâncias, acredita-se, têm a capacidade de reduzir a excitabilidade do corno posterior da medula através da redução da liberação de glutamato, que é um neurotransmissor excitatório. Acredita-se também que os gabapentinoides conseguem ativar as vias modulatórias descendentes do trato córtico-espinhal, reduzindo assim a capacidade de transmissão da dor no corno posterior da medula. As duas principais substâncias que são utilizadas nesse grupo de gabapentinoides são a gabapentina e a pregabalina. A gabapentina tem a absorção limitada pelo intestino devido à saturação das proteínas transportadoras. Por isso, disse que a sua farmacocinética de absorção intestinal é farmacocinética de ordem zero. A quantidade que chega de droga àquele lado da membrana vai ser absorvido até um determinado limite. Após esse limite, não ocorre aumento mais da quantidade de droga absorvida, já que houve saturação das proteínas transportadoras. A pregabalina não sofre esse efeito, uma vez que as proteínas transportadoras de pregabalina não são saturáveis, portanto, elas sofrem uma farmacocinética de primeira ordem. Quanto mais droga chega à membrana, mais droga atravessa essa membrana através da ação dessas proteínas transportadoras. Utiliza-se também a lidocaína tanto em bolos durante a indução da anestesia quanto em infusão durante a cirurgia. As doses ainda são questionáveis, não há consenso quanto às doses, mas as mais utilizadas são entre 1,5 e 2 mg por quilo de peso, 1,5 e 2 mg por quilo por hora. Acredita-se que ocorre um efeito analgésico, anti-inflamatório, poupador de opioide, além de redução do íleo no pós-operatório. E que a ação da lidocaína seja bloqueando canais de sódio, canais de cálcio, de potássio e receptores NMDA, além de aumentar a produção de glicina, que é um neurotransmissor inibitório. As concentrações ideais de lidocaína para o efeito desejado variam entre 1 e 5 microgramas por quilo de peso, sendo o limite de 5 miligramas por quilo por ml. Então, a dose ideal, a concentração ideal é entre 1 e 5 microgramas por ml de plasma, e esse limite superior deve ser respeitado, uma vez que os efeitos colaterais relacionados com o sistema nervoso central e aparelho cardiovascular começam a surgir em concentrações plasmáticas acima desse valor de 5 microgramas por ml. Os corticosteroides também têm sido usados com o objetivo de alcançar o seu efeito analgésico e anti-inflamatório, uma vez que eles inibem a ação da fosfolipase A2 e reduzem a formação de ácido araquidônico, enquanto os anti-inflamatórios não hormonais agem evitando a metabolização do ácido araquidônico às mais diversas formas de prostaglandinas e leucotrienos. Os glicocorticoides agem numa etapa anterior a isso. Eles evitam a própria formação do ácido araquidônico.
Outra ferramenta importante na obtenção de uma analgesia de qualidade, com segurança, é a técnica baseada em anestesias regionais, que trazem um grande benefício na redução do consumo de opioides e na qualidade da analgesia do paciente. Técnicas de neuroeixo, de plexos, técnicas de infiltração e a anestesia regional com bloqueio de nervo periférico, hoje são executadas com grande esmero e segurança, graças à aquisição da técnica baseada em técnica guiada com ultrassonografia. As técnicas de analgesia controlada pelo paciente, tanto sistêmica quanto regionais, também têm sido de grande auxílio na obtenção de analgesia, conforto e segurança nos pacientes que cursam com dor, principalmente em tempos de pós-operatório, mas também em situação de dor crônica, dor oncológica, entre outros. Este foi um vídeo sobre manuseio tanto preventivo quanto terapêutico da dor aguda. Espero que tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado pela companhia e quem gostou, por favor, deem o like, compartilhem. Grande abraço.